O nosso amigo Guilherme Santos fala: Eduardo, como não sentir muita dor de luto? Eu, por exemplo, não senti dor de luto. Meu pai morreu. Olha, eu tive duas percas. Minha ex-sogra, que eu gostava muito, muito mesmo, e meu pai também. Mais ou menos perto da mesma época. E eu me controlei, não senti nada de luto. Se eu falar pra vocês que eu fiquei triste, foi uns 3 minutos quando meu pai morreu mesmo. Os espíritos falaram assim: você não vai ficar triste. Ó, vou contar pra vocês, né? Eu não esperava que meu pai morreu. Já contei essa história aqui em vídeo. Não tava aguardando, não tava. Eu tomei um susto, na verdade. Fui pego de desprevenido. Porque o dia que meu pai morreu, eu fui no hospital e quebrei o pau com os caras, para os caras trocarem tudo. Tava tudo dando certo. E aí eu vi o Dr. Bezerra lá, tava lá, o Dr. Bezerra falou pra mim assim: não, eu vou ficar aqui e vai dar tudo certo. Eu falei: beleza, né, vai dar tudo certo. Só que eu não sabia que o tudo certo era meu pai morrer. Aí, beleza, eu falei: meu pai, fui embora, normal. E aí quando eu tava no aeroporto, eu vi meu pai morrendo, eu tava longe já, entendeu? Aí eu também tinha recebido uma mensagem que minha missão, nesse caso, tinha acabado, e eu pensei que meu pai ia ficar bom, então, por isso. E aí ele morreu, né? E eu fiquei muito inconformado. No primeiro momento, foi a única vez que eu fiquei com raiva dos espíritos. Eu tive uma raiva, porque eu fiquei pensando, eles sabiam disso e não me falaram, né? Então eu tive uma raiva momentânea, mas depois eu fui pensar, eu vi que eles estavam me falando fazia tempo. Por exemplo, eu fui pegar um livro e ele falou assim: pega esse livro para levar pro seu pai, que é o que acontece depois da morte e tal. Então, na verdade, eu que fui meio burro, que não percebi, né? Porque quando você não quer que aquilo aconteça, você dá uma disfarçada. Por mais que as coisas estão lá bem óbvias na tua cara, você não quer admitir. Então você dá um migué, né? Você fala: deve ter sido um engano e tal. Mas estava rolando aquilo, né? E eu me dava muito bem com meu pai, mais do que com qualquer outro encarnado, era meu pai, o que mais conversava. Aí, quando aconteceu isso, eu fiquei por uns 30 segundos com uma raiva dos espíritos, mas me deu uma... Aí ele falou assim: mas Eduardo, presta atenção, a gente não podia te falar. Se a gente fala, você ia poder atrapalhar o processo, você não ia querer que ele fosse embora, não sei o quê. E aí ele falou assim: ó, você agora vai dar testemunho do que você sempre fala pra todo mundo. Você não fala pra todo mundo que a morte é não sei o quê, papai, então beleza. Então agora você vai dar esse testemunho, você não vai ficar mal de forma alguma. E eu realmente me controlei, até hoje tô bem. Na verdade, eu nem penso muito nisso, porque o problema das pessoas é isso, né? A pessoa morreu, elas ficam pensando, igual a minha mãe mesmo. Eu vou usar ela como exemplo, não tô nem aí, ela não gosta que eu use, mas não tem jeito, as pessoas têm que aprender com exemplos, né? Minha mãe até hoje fica assim por causa do meu pai. Mas por quê? Os espíritos falaram assim pra ela: os espíritos falaram assim: não fica pensando nisso. Aí a mãe falou assim: mas eu não penso. Aí o espírito falou assim: ela pensou mais de 100 vezes. Ponto. O espírito não, né? Meu amigo, né? Aí então o que acontece? Ela fica pensando nisso, ela fica alimentando esse sentimento. O que vai acontecer? Nunca mais ela vai esquecer isso. Pode passar 50 anos, a pessoa não vai esquecer. Então é o seguinte: luto, morreu, pô, tá bom, você fica triste, não sei o que, claro, você perdeu um ente querido, coisa e tal. Mas o negócio é você não ficar pensando nisso, porque se você ficar pensando nisso, você vai ficar mal. Faz um teste, pega a sua ex-namorada, sua primeira ex-namorada. Pode fazer 15 anos que você terminou com ela. 15 anos, não sei, mas você pega uma ex-namorada de 10 anos, você nem lembra direito dela. Se você ficar olhando pra ela, olhar ela numa foto e ficar tentando lembrar dos bons momentos, o que vai acontecer? Você vai começar a sentir saudades dela. E vai mesmo. E como se tivesse acabado de terminar com ela. Por quê? Você está pegando aquele sentimento que está no seu cérebro e está revivendo ela. Está revivendo aquele sentimento. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Você não pode reviver o sentimento. Por isso que às vezes tem uns caras aqui que falam assim: eu terminei com a minha ex há 15 anos, não esqueço ela. E eu fico louco com essas coisas, pelo amor de Deus. Então, o sentimento é a mesma coisa. O sentimento de luto de relacionamento, com luto de morte, é claro que um é mais forte que o outro, mas o princípio é o mesmo. Então quando você foca nesse negócio, quando você foca nesses sentimentos que vão te atrapalhar, eles realmente atrapalham. Não tem papo. Então é o seguinte: você tem que pensar: bom, eu não vou ficar preocupado com isso. Meu pai morreu? Beleza, ele tá bem, graças a Deus, tudo mais. Não vou pensar mais nisso. Cortei, não pensei mais. Não pensei mais, simplesmente não pensei mais. Aí de vez em quando vem um espírito me contar, e aí ele me conta, ele me mostra tudo, como é que estão as coisas. Só, é isso, essa é a minha relação. Hoje em dia eu não ligo mais pra isso, não me preocupo com isso, porque se eu ficar pensando no meu pai, esses dias, por exemplo, me deu eu até pensei em chamar ele no WhatsApp, olha, e aí depois eu lembrei que ele tinha morrido já fazia tempo, né? Então, se eu começar a alimentar esse sentimento dentro de mim, ele vai me corroer. Então eu não alimento. Você não tem que focar o seu pensamento em coisas que não vão te fazer bem. Isso é muito, muito importante. Quem comanda o seu pensamento é você, entendeu? Não importa se você terminou com a tua ex,
se teu pai morreu, que são coisas que aconteceram comigo recentemente, eu terminei um casamento, meu pai morreu, minha sogra que eu gostava muito morreu, e eu me controlei em 100% das vezes. Se eu falar pra vocês que eu fiquei mal, talvez por causa das mudanças de casa e tudo mais, eu fiquei assim, 3 dias mal. O resto, olha lá, não fiquei mesmo. Me controlei mesmo, porque quem manda no teu pensamento é você, caramba, você que tá pensando, ou é o pensamento que pensa por você? Não é assim, né? O seu cérebro tem que controlar seus sentimentos, e a verdade é essa. Então é o seguinte, morreu, é triste, ó, claro, tal, não sei o quê, só que é o seguinte, faz parte, bola pra frente, acabou, não pensa mais nisso. Entendeu? Deixa os mortos enterrar seus mortos. Quem falou isso? Jesus. Jesus falou, deixa os mortos enterrar seus mortos. Quer dizer o quê? Foi pro plano espiritual? Deixa quieto. Deixa ele viver lá no mundo espiritual, porque a vida do morto também vai mudar totalmente. Ele vai ter uma nova realidade, ele não vai mais poder vir para a terra, ele vai ter que começar a acostumar com a realidade lá, que, diga-se de passagem, é muito melhor do que aqui, se ele é uma boa pessoa, mas de fato é uma realidade diferente. Ele vai ter que acostumar. Então deixa ele lá. Se você ficar pensando nele, você fica fazendo ele pensar em você. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho uma coisa que é o seguinte: quando, por exemplo, uma ex-namorada pensa em mim, ou uma pessoa pensa em mim de forma muito sentimental, eu sinto. Não é brincadeira, eu sinto isso é mediunidade, né? Eu sinto exatamente o que a pessoa está sentindo. Exatamente. Eu já fiz o teste, já fiz bastante. Aí eu viro para os espíritos e falo, corta isso aí, pelo amor de Deus. Aí eles cortam. Mas eu sinto exatamente a mesma coisa. É o que acontece com o cara que morre. O cara vai lá pro plano espiritual, tá lá de boa, tentando se reconstruir a vida dele, e a mulher do cara fica aqui pensando, ai, porque você me deixou, e o cara só tomando pancada de sentimento ruim. Então não pode fazer isso, não pode. Não pode. Deixa os mortos enterrar os mortos. Deixa a ex que se ferrar, é ela que se dane. Do que se dane, não tem que ficar pensando nisso, entendeu? Se acabou um relacionamento, acabou um período de vida biológica, realmente, se você tem certeza que acabou, não é que eu tô falando pra você virar pra tua ex-namorada que você brigou ontem e falar que se dane, porque às vezes você pode voltar com ela. Mas se acabou mesmo, é bola pra frente, é esquecer, não pensar nisso, tirar do foco, tá?